Ô glória, paz do Senhor a você que me ouve em mais um vídeo, onde a palavra de Deus vai ser transmitida ao teu coração. Nesse dia, eu desejo que Deus fale com você, que Deus mude a sua vida através dessa palavra. E em mais uma vez nós vamos falar a respeito de uma questão que engloba a sua vida, porque a palavra de Deus, ela é a que fala conosco todos os dias da nossa vida. Nessa oportunidade, nós vamos falar a respeito de processos que passamos no decorrer da nossa vida e que muitas pessoas hoje estão cometendo suicídio, entrando em depressão, estão ansiosas porque não sabem superar os processos que têm na vida e acabam se frustrando por conta disso. Mas sem delongas, eu quero falar com você a respeito, e se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada aí, eu gostaria que você abrisse ela comigo no livro do Gênesis, capítulo de número 41, verso de número 38 a seguir. Assim diz a palavra do Senhor ao teu coração. E Faraó disse aos seus servos: acharemos alguém como este, um homem em quem está o Espírito de Deus? E Faraó disse a José: visto que Deus te mostrou tudo isto, não há ninguém tão prudente e sábio como tu és. Tu estarás sobre a minha casa, de acordo com a tua palavra todo o meu povo será governado. Somente no trono eu serei maior do que tu. E Faraó disse a José: vê, coloquei-te sobre a terra do Egito. E Faraó tomou seu anel da sua mão e colocou sobre a mão de José. E o vestiu com veste de linho fino e colocou um colar de ouro em volta do seu pescoço. E o fez subir na segunda carruagem que ele tinha e clamavam adiante dele: ajoelhai. E ele o fez governador sobre toda a terra do Egito. Nessa oportunidade, eu quero falar com você a respeito de como José se tornou governador do Egito, só que ao mesmo tempo que eu quero explicar para você como ele se tornou governador do Egito, eu quero que você compreenda que para alcançar o que ele alcançou, existiram processos no decorrer da sua vida permitidos por Deus para que ele alcançasse coisas grandiosas da parte do Senhor e chegasse a ser governador do Egito. Certo é que para ele se tornar governador do Egito, ele teve que aprender durante a sua caminhada lições muito importantes para que quando ele chegasse no que Deus tinha para ele, certamente ele saberia lidar com as grandes coisas. E todas as coisas grandiosas dessa terra nos foram prometidas. O Senhor Deus é o Deus que entrega coisas grandiosas ao seu povo. Só que muitas pessoas se frustram ou acabam chegando em lugares altos e não se mantêm em lugares altos porque não aprenderam a respeitar o processo que Deus tem para a vida de cada um. E processo é muito importante, porque em cada processo, por mais que seja doloroso, triste, angustiante, você sempre aprende algo da parte do Senhor e te dá estrutura para permanecer. Você bem sabe que José é uma figura muito conhecida da Bíblia Sagrada e eu não quero aqui me deter muito na história de José e nos fatos de José. Nós vamos fazer um voo panorâmico a respeito disso e cair nas aplicações práticas e dispensacionais daquilo que Deus quer para você através desse vídeo. E eu tenho certeza que Deus ele vai fazer coisas grandiosas enquanto você assiste esse vídeo e não entende o processo que você está passando. Mas eu te garanto que se você souber entrar no processo, passar por ele e sair sendo aprovado da parte do Senhor, eu tenho certeza que você vai olhar para trás e tudo que você passou vai te trazer lições muito importantes para a sua vida. Então preste atenção. José, ele era o filho preferido de Jacó, porque foi o filho da sua velhice, e sendo filho da sua velhice, a Bíblia vem nos dizer que ele era o filho preferido, tanto de Jacó quanto de Raquel. Você vai ver que José foi presenteado com uma túnica de várias cores, e alguns estudiosos
teólogos dizem que essa túnica, ao ser dada a José, demonstrava a preferência pela primogenitura. E aqui nós temos um histórico anterior entre Jacó e Esaú, mas isso nós não vamos detalhar. Mas demonstrava que Jacó tinha a intenção de passar a primogenitura a José, mesmo sendo o seu último filho. José, então, um homem conhecido na Bíblia Sagrada por ser um sonhador, por ser aquele que Deus deu alguns sonhos para ele, você vai entender, e lendo a Bíblia Sagrada, que José, ele recebeu sonhos da parte do Senhor e sonhos indicando que ele governaria, sonhos indicando que ele seria grande na terra, que Deus teria projetos grandes para ele, como é o caso dos feixes e dos astros que se curvavam. Seus pais não entendendo e seus irmãos não entendendo, o criticaram dizendo: José, mas todos esses sonhos, porventura você vai ser superior a nós? Como que isso pode acontecer? Isso é quase que impossível. José então recebe esses sonhos e, não compreendendo, os guarda para si e conta só para os seus irmãos e para o seu pai. Consequentemente, depois disso, nasceu no coração dos seus irmãos o desejo de matar José. Tanto é que em determinada feita, José foi fiscalizar, amando do seu pai o que seus irmãos faziam, e chegando até onde seus irmãos, ouvindo até onde seus irmãos estavam, os irmãos de longe já cogitavam matá-lo. Rúben, o primogênito, e aqui você vai compreender que mesmo ele sendo primogênito, aquele que poderia se sentir mais ameaçado, ele olha para os seus irmãos e fala assim: não é justo que nós matemos o nosso irmão e finalizemos o sonho do nosso pai e o amor do nosso pai por esse filho. Aí você vai ver que eles lançam numa cisterna e, passando alguns mercadores, eles decidem que José deveria ser vendido como escravo. José, que era um menino bonito, um menino de boa aparência, acaba sendo vendido, e ao ser vendido ele é encaminhado então como escravo, ele é encaminhado à casa de Potifar. Todos nós sabemos que na casa de Potifar ele teve um destaque, ele foi um menino que teve um destaque no trabalho porque tudo que fazia bem feito. Após essa governança na casa de Potifar, ele estar na casa de Potifar, você vai ver que a Bíblia ela nos relata que a mulher de Potifar se atraiu por José e decide então bolar uma situação, criar uma situação onde ela dispensa todos os servos da casa de Potifar e decide então chamar José para que se deite com ela. José, sendo servo de Deus e instruído segundo o que a Bíblia dizia, o que a lei dizia como um bom judeu, consequentemente ele se recusa e foge da casa de Potifar, só que as vestes de José acabam na mão da mulher de Potifar. Essa mulher então inventa histórias sobre José, dizendo que José a cobiçou, que José tentou agarrá-la, que José fez muitas coisas que na verdade eram inverdades. Aí, a partir daí, José foge. Essa mulher então conta mentiras, ele é lançado na prisão. Na prisão você vai ver que José, ele acaba sendo tão influente e trabalhando tão bem, mesmo sendo presidiário, que as chaves da prisão são entregues na mão de José. E José então começa a cuidar de todos aqueles que estavam no cárcere. Em uma determinada oportunidade, um copeiro e um padeiro são lançados à prisão. Eles, numa noite, têm um sonho e contam esse sonho a José, e José, da parte de Deus, consegue interpretar esses sonhos, tanto por parte do copeiro quanto por parte do padeiro. Você vai ver que para um ele diz: você vai morrer, não vai ser restituído para a sua função. No outro ele diz: você vai ser restituído à sua função. A partir daí, a interpretação do sonho que José deu se cumpre. Só que antes dele dizer ao padeiro que ele seria restituído, ele olha e diz: quando você for restituído à sua função, lembra-te de mim, lembra-te e me tire desse lugar. O servo que foi restituído, ele esquece de José e José permanece no cárcere. José, mesmo no cárcere, ele é próspero, e em uma determinada feita, existe um sonho
aonde ninguém consegue interpretar o sonho de Faraó. Aí eles se lembram que José estava na prisão e que José era um intérprete de sonhos por parte de Deus. Aí então mandam chamar José. José interpreta os sonhos do Faraó e, interpretando os sonhos do Faraó, ele é então nomeado como governador do Egito. Você vai ver que Faraó nomeia José como governador do Egito e, nomeando ele como governador do Egito, lhe dá um anel, lhe dá uma roupa de linho fino, lhe dá uma roupa dos grandes daquela época e, consequentemente, coloca ele em um carro e, colocando ele em um carro, começa a anunciar a todos que José se tornou governador do Egito. Uma história muito bela, muito linda, você falar dela, comentar dela, mas que ela nos traz lições práticas a respeito dos processos da nossa vida, e aqui eu quero delinear alguns com você. Você sabe por que muitas pessoas acabam se frustrando na sociedade? Ou muitas pessoas que são colocadas em lugares altos não conseguem se manter em lugares altos e por isso provocam diversos escândalos? É porque essas pessoas ou suprimiram processos da sua vida, ou se não, acabaram não cumprindo na sua totalidade os processos que Deus tinha para ele, para que ele aprendesse alguma coisa. E antes de começar a falar desses processos, eu quero te dizer, e esses processos são processos fundamentais da sua vida, que sem eles você jamais vai conseguir sobreviver, sem conseguir ultrapassá-los ou cumpri-los, você não vai conseguir se estabelecer nessa vida. Eu quero dizer para você que muitas pessoas hoje, elas acabam em depressão, com ansiedade, porque não sabem entender o quanto é importante você entrar em um processo, vencer esse processo e sair desse processo de uma forma com que Deus esteja com você durante ele. E aí nós vamos falar a respeito da primeira fase, ou um dos primeiros processos que você passa na sua vida. O primeiro deles é que no início da sua vida como cristão, Deus ele te fará ver sonhos ou ter projetos grandiosos na casa dele e te mostrar o quão grande você pode ser nessa terra. Deus ele te dará sonhos e te dará metas para dizer, você será grande nessa terra. Só que Deus ele te dá sonhos e você, até chegar nesses sonhos, você precisa saber administrar esses sonhos. Como assim? Eu vou te explicar. Primeiro, Deus deu sonhos a José dizendo, José, você vai governar, você vai ser grande, as pessoas vão curvar diante de você, você vai ser um administrador nessa terra. Só que José ainda não tinha perspectiva do que era necessário para ser grande. Consequentemente, nós tiramos uma lição a partir do momento que ele conta os seus sonhos para o seu pai e para os seus irmãos, que você não deve contar os seus sonhos para pessoas que não estão dispostas a viver o mesmo sonho que você. Por que eu digo isso? Porque às vezes você conta o seu sonho para alguém e essa pessoa ela não está sonhando junto com você e ela não está disposta a fazer com que o seu sonho também seja realidade. Porque os sonhos da parte de Deus, eles não beneficiam somente o sonhador, eles beneficiam também aqueles que estão envolvidos nesse sonho. Às vezes Deus ele deu um sonho para você, um sonho de ser um grande pregador do evangelho. Às vezes Deus te deu um sonho dizendo você vai visitar vários países, você vai ser uma cantora. Quando você cantar, Deus ele vai te usar, Deus ele vai fazer coisas grandiosas, Deus vai te usar para isso, para aquilo. Você vai ser um grande administrador, você vai ser um obreiro, você vai ser um pastor. E às vezes você conta os seus sonhos para pessoas erradas. E aqui eu venho te trazer um conselho. Quer saber como você vai saber desenvolver esses sonhos na sua vida e encontrar pessoas que promovam o seu sonho? Conte para pessoas que são capazes de fazer coisas impossíveis por você, mesmo que pareça impossível. Pessoas que estejam dispostas a dar tudo o que elas têm para que o seu sonho se realize e, consequentemente, os sonhos dela também se realizem.
Você vê por aí que muitas pessoas não sabem filtrar os amigos e para quem conta os seus sonhos, pessoas que se relacionam. Nós vivemos em tempos onde as pessoas estão tão desesperadas em não ser impopular, em não ser deixado de canto, em não ser deixado de lado, que as pessoas já não estão mais filtrando com quem se relacionam, e é por isso que às vezes elas se frustram, porque você precisa filtrar muito bem para quem você conta os seus sonhos. Porque se você contar os seus sonhos para alguém que é invejoso, para alguém que quer o teu mal, para alguém que quer ser superior a você, para alguém que não está vivendo o teu sonho, você pode ter certeza que esse sonho vai ser quase que impossível de se realizar, porque você vai precisar de pessoas, você vai precisar de aliados que pensam como você e que se unem a você. Então saiba filtrar as pessoas que você traz para dentro da sua vida. Não traga qualquer pessoa para dentro da sua vida. Escolha pessoas que cumpram a palavra de Deus, e eu sempre aconselho a todos que me ouvem. Você quer viver uma vida bem-sucedida nessa terra com questões a relacionamento e amizade? Sempre se relacione e tenha amizade com pessoas que são muito mais cristãs, muito mais crentes do que você. José, ele contou seus sonhos em um momento em que as pessoas não estavam preparadas para ouvir. Então, resumindo esse primeiro ponto, conte seus sonhos para pessoas que são capazes de viver o sonho junto com você, e além de viver o sonho junto com você, por mais que pareça impossível, que pareça surreal, ela está disposta a viver o sonho com você. Então escolha bem as pessoas que você se relaciona. A segunda fase é para você se preparar para ser traído por pessoas próximas a você. Existem pessoas que estão perto, e aqui tem um ditado muito importante que as pessoas dizem, que a partir do momento que você é traído por alguém que é declaradamente seu inimigo, você não se surpreende. Mas a partir do momento que você é traído por pessoas que estão próximas de você e que são pessoas que são da sua confiança, isso te causa um abalo muito grande. José, ele foi traído pelos seus irmãos. Aí eu venho te dizer, se prepare, porque às vezes nessa vida, quem você mais confia, em quem você mais deposita a sua confiança, vai trair a sua confiança, e às vezes você vai se frustrar. Então, um segundo processo, Deus ele te ensina a confiar 100% em Deus. Deus é o único ser que é confiável e aquele onde você pode depositar toda a sua confiança. Deus, ele jamais desamparou ninguém. Deus, ele jamais afastou ninguém. Deus, ele jamais desanimou ninguém. Deus, ele é um Deus todo-poderoso e que conhece todas as etapas. Às vezes eu posso te desanimar, às vezes eu posso te deixar triste, angustiado, só que Deus, ele jamais te deixa só. E você vai ser traído, isso é comum. E você que está me ouvindo, às vezes você foi traído por alguém que você depositou muito a sua confiança. Mas um processo da sua vida que obrigatoriamente você vai passar é ser traído. Então aprenda a ser traído, isso é comum. A terceira fase do processo é para que você se prepare para ser injustiçado nessa sociedade. Às vezes você olha e fala assim, mas eu tô certo, mas eu faço só o certo e as pessoas não me entendem, não me ouvem. Se prepare para ser injustiçado. Nessa terra, todos nós, como cristãos, nós somos a oposição dessa terra. E sendo a oposição dessa terra, você vai ser injustiçado. Existem pessoas que editam nossos vídeos, que mudam versões de histórias que a gente falou, que dizem aquilo que nós não dissemos. Você vai ver que o crente nessa terra, ele vai ser injustiçado. Só que ao mesmo tempo que ele é injustiçado aqui nessa terra, você vai ver que ele é justificado por Deus lá no céu. E por que eu digo isso? Porque todos aqueles que se levantarem contra o servo do Senhor, e um servo do Senhor que está certo, correto e andando segundo a palavra de Deus,
essas pessoas elas vão ser justificadas da parte do Senhor, e todos aqueles que se levantaram contra ele certamente serão restituídos de uma forma má por parte do Senhor. O Senhor vai retribuí-los de uma forma pela maldade que lhes causam. Então se prepare para ser injustiçado nessa terra. Se prepare, como José, para ser preso. Se prepare para ser perseguido. Se prepare para ser apedrejado. E aí entra um ponto interessante. Se você é cristão e você não é apedrejado ou perseguido, você pode ter certeza que você está no caminho errado. Porque a palavra de Deus, ela contraria muitas questões imorais do que nós estamos vivendo. Então se prepare, porque se for para ser preso, cumpra a palavra de Deus. Se for para ser perseguido, cumpra a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus no céu, ele justifica aqueles que são justos e justos segundo a palavra de Deus. José foi preso e lançado na prisão, e aqui é um outro processo que você também vai ter que enfrentar, e obrigatoriamente você vai enfrentar na sua vida, e eu acho que é o que mais nós enfrentamos na nossa vida, que é se sentir sozinho. Você vai ver que José, ele foi abandonado na prisão e esquecido na prisão. Então se prepare para se sentir sozinho. A partir do momento que Deus olha para você e fala assim: você vai ter um ministério, você vai ser uma liderança, você vai ser uma referência. A partir do momento que Deus olha para você e faz essas promessas, você se prepare para se sentir sozinho. Porque o líder, a pessoa, o pastor, o presbítero, o obreiro, o coordenador de jovens, o coordenador das irmãs, se prepare, porque você vai ser aquele que mais vai aconselhar as pessoas, e é o único que não vai ter a quem se aconselhar, a não ser que você recorra ao Senhor Deus Todo-Poderoso para te aconselhar. Você vai se sentir sozinho, e o ministério é um ministério sozinho, é um ministério sofrido. Então se prepare, porque você vai sentir muita solidão. Mas mesmo em meio à solidão, Deus, ele sempre consola o nosso coração. Então se prepare, porque mesmo se sentindo sozinho, e eu não sei se você tem enfrentado esse processo de solidão, esse processo onde você não sabe quando você vai sair dessa prisão, Deus, ele fala com você que ele está com você e ele vai te consolar. O último processo, e aqui é o interessante, nesse último processo, não se trata nem tanto de enfrentar para chegar ao ponto de governar e chegar em lugares altos. José, para ele se manter numa posição, porque aqui José já era governador, ele passou por um último processo. E esse último processo é o processo de perdoar. José precisou perdoar os seus irmãos para se manter na posição onde ele está. Então, um dos processos da sua vida, e não é um processo fácil, é você aprender a perdoar, é você aprender a pedir perdão. E isso é muito difícil, mas aqueles que aprendem da parte do Senhor a perdoar, eles permanecem em lugares altos, porque a humildade é um requisito muito importante. Então, eu deixo essa palavra ao teu coração. Encerro o meu vídeo, espero que tenha falado com você, e como em todos eu quero fazer uma oração por você, uma oração para que Deus console o teu coração, para que Deus fale com você e que todos os processos da sua vida você enfrente e enfrente com maestria. Não sei se você está se sentindo sozinho, se você está se sentindo com depressão, com ansiedade, mas nesse dia, independente do processo que você está enfrentando, se injustiçado, se sozinho, se pessoas te traíram, se você não está conseguindo perdoar alguém, eu venho dizer para você, o único que pode fazer isso é Deus, é a sua palavra. Então eu quero orar por você nesse momento. Então aí onde você está, feche seus olhos, curva a sua cabeça diante desse vídeo e eu vou orar por você. Senhor, nesse momento falamos nessa palavra a respeito de processos, de fases da nossa vida. Nesse momento, Senhor, eu venho te pedir para que o Senhor entre com providência naquele que está ouvindo esse vídeo, na vida dele.
Não sei se o processo familiar está sendo difícil, se ele está se sentindo sozinho, se ele está se sentindo injustiçado, traído. Não sei se ele precisa perdoar alguém, Senhor. Mas nesse momento eu venho te pedir para que o Senhor visite essa pessoa do outro lado dessa tela, para que ela venha sentir o teu abraço, sentir a tua companhia, Senhor. Porque a melhor coisa que existe é passar por processos, mas passar por processos, Senhor, estando no centro da Tua vontade e estando com o Senhor. Então o meu pedido é para que o Senhor esteja comigo durante os processos e esteja também com essa pessoa que está me ouvindo nesse momento. E como prova disso, faça com que ela sinta a Tua presença. Nesse momento, Senhor, guarda o nosso coração, guarda a nossa vida, Senhor, para que possamos ser constantes na Tua presença, para que possamos ser constantes nessa vida. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Deus abençoe. Se você quer passar esse vídeo, transmitir a alguém, curte, compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra. Deus abençoe e até o próximo.